Olá, segundo ano. Vamos dar continuidade aos estudos do nosso módulo. Agora nós estamos no caderno 2, módulo 8 de língua portuguesa. Vai tratar sobre sintaxe 4, tá bem? Já vimos 1, 2 e 3. Bom, continuando então nossos estudos, agora nós vemos os complementos verbais, ou seja, aquelas partes, que fazem parte da construção do período, que são complementos do verbo. O objeto direto. Objeto direto é o termo que complementa o verbo sem que este, o verbo, exija preposição. Por exemplo, verbo achar. Quem acha, acha algo. Nós chamamos verbo transitivo porque ele exige complemento, direto porque não tem preposição entre o verbo e o seu complemento. Quem acha, acha algo, achou um cachorro. Um cachorro, objeto direto do verbo. Verbo preferir. Quem prefere, prefere algo. Prefere um suco. Suco, objeto direto do verbo. Quem conta, conta algo. Contei que não atraí. Objeto direto do verbo. Esse é o objeto direto, tá bem? Pronome relativo como objeto direto. Pode acontecer e bastante. Fui mal na prova que fiz. O que, como vocês sabem, é um pronome relativo e ele tem a função de retomar algo que já foi dito, evitando assim a repetição. Fui mal na prova, que fiz. O que eu fiz? A prova. Para não repetir de novo, eu coloco o pronome que. Morreu o cantor que eu admirava. Eu admirava o cantor. Para não repetir, eu coloquei o que aqui para unir as orações. Tá bem? Então, ele fez o papel do objeto direto. Eu fiz a prova. Tá bem? A prova, então, seria o objeto direto do verbo fiz, que não aparece aqui devido à repetição. Da mesma forma aqui, quem admira, admira alguém. O cantor, que seria substituído pelo pronome que, não apareceu, por isso ele fez papel de objeto direto. Uma observação, pode acontecer um deslocamento dos termos, ou seja, eles aparecerem numa ordem diferente da tradicional que vocês estão vendo aqui. A verdade ele descobrirá. Cadê o verbo? O verbo está aqui. Quem descobre, descobre algo. O que ele descobrirá? A verdade. A forma direta seria ele descobrirá a verdade. Ele sendo o sujeito do verbo descobrirá, e quem descobrirá ele, o que ele descobrirá? A verdade, objeto direto do verbo. Presta atenção que isso pode ocorrer. Bom, aqui nós temos então, voltando para cá, objeto direto preposicionado. Também pode acontecer. O objeto direto, apesar dele não pedir o complemento de uma preposição entre ele e o seu complemento, ele pode também ocorrer como preposicionado. Quando isso acontece? Quando a preposição é utilizada sem que seja uma exigência do verbo. E aí nós temos 4 casos aqui que acontecem. O primeiro deles é por uma razão gramatical, em geral na presença de pronome oblíquo. Você ainda vai ver a mim, ok? Olha o verbo ver. Quem vê, vê algo. Não tinha que ter essa preposição aqui. Mas, mesmo assim, nós colocamos você vai ver a mim. Então, é um objeto direto preposicionado, porque o verbo não exige. Não exige preposição, mas ela está aqui. Se ela está aqui, então, eu tenho que colocar o de preposicionado. O professor a quem respeito será promovido. O verbo aqui é respeito. Quem respeita, respeita algo ou alguém. Quem que eu estou respeitando? A quem, que seria o professor. Não tem necessidade deste A. O verbo não pede, ele continua sendo um VTD. Verbo transitivo direto. Mas o meu objeto direto é preposicionado. Segundo caso que pode ocorrer, para expressar uma ideia de parte. Comi o bolo. Quem come, come algo. O bolo, objeto direto. Comi do bolo. O que eu quero dizer com isso? Eu comi um pedaço, uma parte daquele bolo. Eu comi do bolo. Tá bem? Também não exige preposição, mas ela apareceu aqui porque eu quis dizer que eu peguei uma parte do bolo. Terceiro caso, para dar uma ênfase. Esse aqui é bem comum, nos livros. Os empregados temem o chefe. Quem teme, teme algo ou alguém. Esse o é artigo, tá certinho. Verbo transitivo direto, o chefe, objeto direto. Os empregados temem ao chefe. Esse ao aqui, esse a que eu quis acrescentar, foi para dar ênfase, Eles temem ao chefe, para dar mais ênfase no temor que eles têm do chefe. Tem necessidade? Não. Continua sendo o verbo transitivo direto, o verbo temer, mas o meu objeto direto é preposicionado. O quarto caso e último que acontece de objeto direto preposicionado. Para evitar ambiguidade. Lembrando que ambiguidade é quando algo que está sendo dito pode ter 2 sentidos, tá bem? E aqui eu uso, então, o objeto direto preposicionado para diferenciar.
O ódio, o amor supera. Quando você lê essa oração, você não entende se, na verdade, quem está superando, o ódio está superando ou o amor está superando. E aí, para evitar essa ambiguidade, a gente usa ao ódio, o amor supera. Querendo dizer que o sujeito do verbo supera, quem está superando é o amor. E quem supera, supera algo. O que ele supera? O ódio. Tinha necessidade da preposição? Não, mas é um objeto direto preposicionado, porque eu quero evitar o sentido ambíguo da oração, tá bem? Continuando agora, nós temos uma outra classe que é o objeto indireto. O objeto indireto é o termo que complementa o verbo, mas o verbo está exigindo preposição. Temos aqui já dois verbos que exigem preposição. Precisar e confiar. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Quem confia, confia em alguém ou confia a alguém alguma coisa, né? Preciso de um cachorro. Verbo transitivo indireto. E o objeto indireto, quem precisa, precisa de algo, ele precisa de um cachorro. Confio-lhe meus maiores segredos. Quem confia, confia em alguém. Confio-lhe, lembrando que lhe é o mesmo que a ele, né? Confio a ele meus maiores segredos. Tem a preposição também, ela está, né, aqui subentendida, mas aparece. Objeto indireto do verbo confiar, que é um verbo transitivo indireto, por isso VTI, tá bem? Próxima situação, nós temos o pronome relativo como objeto indireto. Novamente, o pronome relativo se faz presente. Fui mal na prova, a que me referi? Referi-me à prova. Lembrando que o que, né, pronome relativo, ele sempre retoma algo já dito, evitando a repetição. Então, ele está substituindo isso aqui. Referi-me à prova. Morreu o cantor de que eu gostava. Eu gostava do cantor. Vejam aqui, ó, quem se refere a alguém. A quem ele se referiu? Né, a que seria a prova. E aí virou objeto indireto. Morreu o cantor de que eu gostava. Quem gosta, gosta de alguém ou de algo. Se o de que está substituindo o cantor, então é o objeto indireto do verbo gostar. Continuando. O objeto pleonástico. Trata-se da conexão de dois objetos que representam a mesma coisa ou pessoa, mas usando apenas um verbo, um único verbo. As mulheres, eu não as entendo. Qual que é o verbo aqui? Entender. Quem entende, entende algo. Que algo é este? As mulheres. Mas para não repetir o termo as mulheres, eu usei aqui, ó, um pronome, né, oblíquo, as. Eu não as entendo, me referindo a mulheres. Esse é um objeto direto pleonástico, porque ele repetiu aqui o termo, tá bem? E aí acaba sendo redundante, não tinha necessidade de repetir. Ele poderia dizer, eu não entendo as mulheres, e pronto, acabaram a oração. Mas ele quis retomar, as mulheres eu não, as mulheres entendo. Seria o mesmo sentido. As mulheres eu não as entendo. Por isso ele é pleonástico, tá bem? Paralelismo sintático. Uma estrutura conserva o paralelismo sintático quando as relações sintáticas dentro da oração ou do período são respeitadas. Isso não ocorre na frase a seguir, na qual está se atribuindo a um verbo transitivo direto ver, quem vê, vê algo, né? Um objeto indireto, enduendes, o que configura quebra de paralelismo, tá bem? Olha aqui, a primeira oração está errada. Nunca viu, mas acredita em duendes. Bom, o verbo que se liga à palavrinha em duendes não é acredita, é o viu. Nunca viu, né, mas acredita. Esse é o uso coloquial que as pessoas utilizam. Isso aqui é uma quebra do paralelismo sintático. A forma correta pela norma padrão seria qual? Nunca viu duendes, mas acredita neles. Essa é a norma padrão, porque o verbo ver, quem vê, vê algo. Se refere a duendes, não acreditar. Tá bem? Terminamos a parte teórica do nosso módulo, seguem aqui os exercícios. Primeiro, eu só quero retomar que até agora ninguém fez nenhum exercício pela plataforma do Plural e vocês precisam começar a fazer. Esses exercícios são registros de que vocês têm participado aí das aulas, têm tido conteúdo e têm dado retorno. Então, a não ser, eu espero, né, que ninguém queira repor depois esse conteúdo todo novamente, já que ele está sendo transmitido, comecem a fazer. Praticando aprendizado, exercício do 1 ao 5, peço que façam no livro, porque são de múltipla escolha. Desenvolvendo habilidades do 1 ao 10, eu quero que vocês pratiquem bastante, então façam no livro do 1 ao 10, múltipla escolha também. E o Aprofundando Conhecimento, exercícios 1, 5, 9 e 10. Respondam no plural. Exercícios dissertativos, vocês respondem diretamente na plataforma, eu vejo as respostas e posso dar um retorno se está correto ou não. Façam, porque vocês têm que ter aí, né, uma devolutiva sobre como vocês estão aplicando esse conhecimento.
Espero ver vocês na aula ao vivo quinta-feira, que nós falaremos a respeito do módulo 8 de redação, porque eu preciso que estejam todos presentes para a gente discutir a análise que nós faremos das redações, tá bem? De textos que serão apresentados a vocês. Espero ter ajudado aí com os conceitos principais, espero ver os exercícios em breve e até quinta-feira.